Bom dia, meus irmãos. Bom, eu quero pregar uma palavra para vocês agora. É uma palavra que eu sempre ouvia nas igrejas evangélicas. Como vocês sabem, eu era evangélico, mas graças a Deus eu fui liberto do sistema religioso. Eu já fui católico, fui liberto do sistema religioso. Já fui espírita, fui liberto do sistema religioso. Quero te dizer que eu ouvia músicas, que eu evocava orixás. Orixás, demônios. Então, querido, eu quero te dizer que verdadeiramente a mão do Senhor, ela me resgatou do fundo do mar. O Senhor me trouxe do fundo do mar e me fez subir à terra firme e edificou a minha fé sobre a rocha firme, que é aquela rocha que Jesus ensina que é Ele, aonde Ele diz que Ele é o único caminho, Ele é o único que pode nos conduzir à presença de Deus. Porque a palavra de Deus ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. E embora eu tentasse buscar a Deus, eu ainda não conhecia o Senhor. Então essa palavra foi uma palavra que me chocou. Porque quando eu comecei a ler as Escrituras, eu comecei a entender que as Escrituras eram pregadas de forma tendenciosa dentro das igrejas evangélicas. Porque eu interpretava crônicas conforme o meu pastor tinha ensinado. Porque eu não abria a Bíblia para ler. Então eu ouvia aquilo que o pastor dizia e acreditava, né? Eu achava que ele era um homem de Deus, quando na verdade ele não era um homem de Deus. Ele era apenas mais um... Bom dia, Rose. Você sempre está aqui na página, né, Rose? Espero que Deus esteja te abençoando grandemente e que você possa cada dia mais se firmar na palavra de Deus. Bom, então eu ouvi essa palavra de Deus sendo pregada na igreja evangélica que eu frequentava. E ela era pregada, assim, 4, 5 vezes por ano. E era sempre a mesma palavra. E hoje em dia eu pude perceber que, depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, que o significado dessa palavra não é esse. Não é esse. E agora eu vou ver com você o que diz verdadeiramente a palavra de Deus. Bom, muitos de vocês estão se perguntando o que eu faço para servir a Deus. Eu estou tentando um caminho, estou tentando uma solução. Eu estou sentindo uma grande angústia no meu coração. Eu estou querendo mudar a minha vida, mas eu não sei o que fazer. Se esse é o seu caso, então peço que você ouça essa pregação até o final. Peço perdão a todos, estou gripado, estou com gesto, mas isso não é nenhum empecilho para que eu possa levar a palavra de Deus, e muito menos para que você não me entenda. Então vamos lá, pessoal. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo... Essa mensagem é para você que quer se arrepender e que quer buscar a Deus. Você vai entender que se você se arrepender, você vai conseguir buscar a Deus, mas você também vai entender que se você não se arrepender, Deus lançará maldições na sua vida. Eu vou provar para você na palavra de Deus que Deus lançará maldição na sua vida, caso você não se arrependa. Porque as igrejas evangélicas, elas só prometem a bênção de Deus. As igrejas evangélicas, elas pregam o evangelho baseando-se nas promessas de Deus para os que guardam os mandamentos de Deus. Porque Deus é muito claro, tanto aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 21, 22, ao dizer que lançará a sua ira para todo aquele que não guarda os seus mandamentos. E não é só aqui não. No livro de Timóteo fala a mesma coisa, no livro de Colossenses, Deuteronômio 28, eu acho que é o mais claro. Então perceba que Deus ele promete a ira para quem não guarda os mandamentos dele. E isso não é pregado na igreja evangélica. Por isso que você vê um bando de gente pecadora, que não vive o evangelho, sofrendo dia e noite, endemoniado, a casa é um inferno, e ainda assim elas acham que são herdeiras da promessa de Deus. Não, elas estão tomando posse das bênçãos de Deus para quem está disposto a guardar os mandamentos de Deus. Então Deus fez promessas para aqueles que o querem seguir em espírito e em verdade. Imagina eu se eu fumasse um cigarrinho, tomasse uma cachaçinha e traísse a minha esposa e tomasse posse das bênçãos que Deus prometeu para o seu povo. Eu não conheço nenhum apóstolo que fumava, bebia e adulterava. Você conhece? Você conhece a história de Pedro, por acaso? Pedro, por acaso, ele ficava preso à pornografia, alguma coisa assim? O apóstolo Tiago, ele ficava de conversa no WhatsApp, falando em imoralidade sexual o dia inteiro? Aí você fala, mas não tinha WhatsApp naquela época. Mas e daí? Mas a imoralidade sexual tinha. A imoralidade sexual sempre existiu, porque Satanás sempre perverteu a Bíblia.
Então perceba a partir desse momento que aqui já há um divisor de águas. Aqui há um divisor de águas para os que querem servir a Deus em espírito e em verdade, e para aqueles que apenas querem brincar de servir a Deus. Se você quer brincar de servir a Deus, então realmente vai para a igreja aos domingos, ouve lá o seu pastor, ouve lá o seu padre, e aí você vai estar brincando de servir a Deus, e no final da sua vida você vai ter uma grande surpresa quando você estiver no inferno. Mas se você quiser servir a Deus, então ouça essa palavra de Deus. E se o meu povo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então perceba que Deus aqui, ele realmente, quando ele fala para Salomão aqui pela segunda vez, na promessa que ele faz para Salomão, né, na segunda vez que ele aparece para Salomão, ele fala para Salomão, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que dizem que me amam, se eles se humilharem, se eles orarem, se eles buscarem a minha face, se eles se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que Deus está dizendo, se eles que falam o meu nome, eles precisam se humilhar. Se humilhar significa você se pôr abaixo de Deus, você descer desse pedestal que você acha que você é superior aos demais, porque eu estou pregando para um monte de gente que é pobre, e ainda assim, querido, o mal das pessoas é achar que a pobreza é algo dos ricos, que a soberba é algo dos ricos. O que tem de pobre metido à besta é uma festa. A pessoa, às vezes, ganha um salário mínimo e meio. E o cara acha que é superior àquele que ganha só um salário. E aí ele reclama. Ah, mas fulano é rico. Fulano ganha não sei quantos mil e nem olha pra minha cara. Fulano é soberbo. Quando, na verdade, ele mesmo é soberbo. Então a palavra de Deus ensina aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se humilhar é reconhecer que nós estamos errados diante de Deus. Senhor, a minha soberba, eu reconheço que eu estou errado. Eu reconheço que estou nos caminhos errados. Eu reconheço que eu não tenho guardado os seus mandamentos. Eu reconheço que eu não tenho glorificado o teu nome. Eu reconheço que a minha vida tem sido pobre. Venha sobre mim, Senhor, venha sobre mim. Eu quero ter uma vida nobre, conforme a vida do Senhor Jesus. Então perceba que ele diz, se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, ele precisa mudar os maus caminhos. Ele está no mau caminho, mas precisa se converter, ou seja, precisa transformar, precisa sair dos maus caminhos. Os maus caminhos são o pecado. Então, ou seja, eu só vou ouvir e perdoar os pecados deles, sarar a terra deles, se eles se humilharem, orarem e buscarem a minha face e se converterem dos seus maus caminhos. Então essa palavra ela nunca vai ser pregada dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque ela não quer que você se converta dos seus maus caminhos. Eu tenho muitos amigos não, né? Ex-amigos conhecidos, que frequentam igrejas evangélicas, as quais eu frequentava. E as pessoas vivem no pecado normalmente. Vivem no pecado normalmente e estão na igreja. E acham que vai orar e que Deus vai ouvir. Mas a palavra de Deus está dizendo que se esse povo que chama pelo nome dele, se ele não se humilhar, se ele não orar, se ele não buscar a face de Deus e se ele não se converter, Deus não ouvirá as orações deles. Deus está dizendo isso. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não adianta você ir para a igreja com pecado no seu coração. Deus não está ouvindo a sua oração. O que você está vivendo é uma enganação, é uma emoção. Você está chorando no culto? Está chorando com louvor. Porque quando a palavra é pregada, você não chora. Você chora com a música. Porque a música é uma melodia. E Satanás, ele é um dos mestres das músicas. Ele vai sempre colocar uma musiquinha para fragilizar o seu coração e te fazer chorar. E você vai atribuir aquilo ali ao Espírito Santo de Deus. Quando, na verdade, quando a palavra é pregada, você não sente vontade de chorar. Então, vamos continuar aqui, porque Deus, além de prometer a bênção para os que se arrependerem, ele ainda promete a maldição para quem não se arrepender. Então, olha aqui. Versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15.
E aí o povo se arrependeu, se humilhou, clamou o nome de Deus, buscou a face de Deus, se converteu dos maus caminhos. E olha o que Deus diz. Agora, depois que o povo aceitou aquilo que Deus pediu, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então perceba que você tem que se humilhar e reconhecer que você não tem sido nada diante de Deus, que a sua vida tem sido uma vida miserável diante de Deus, que você não tem servido a Deus, você não tem orado a Deus, você não tem buscado a face de Deus, você não tem se convertido dos seus maus caminhos. Mas a partir do momento que você se converte dos maus caminhos, aí Deus fala, agora sim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então Deus está de olhos fechados para as suas orações hoje. Se você está no pecado, Deus não está vendo as suas orações. Se você está no pecado, Deus não está atento com os seus ouvidos para te ouvir. Mas a partir do momento que você se converte por dentro, muda os seus maus caminhos, se humilha diante de Deus e reconhece que você tem vivido uma vida miserável e afastada da palavra dele, aí sim, Deus começa a ouvir sua oração. Então o meu pedido agora para vocês é aquele mesmo que Jesus fez em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Versículo 16. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então perceba que o Senhor, quando percebe que um servo dele se converteu, os olhos e os ouvidos dele e o coração dele estarão em sua casa. Você mesmo que está me ouvindo. Você quer servir a Deus? Aqui está a dica. Aqui está o caminho. Humilhe-se, converta seu coração, busque a face do Senhor. E o Senhor mesmo está dizendo que Ele agora sim vai santificar essa casa e vai manter os olhos fixos sobre a sua casa e vai manter o coração dele sobre a sua casa todos os dias. Versículo 16. Agora olha só. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres tudo conforme o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do reino. Ou seja, Salomão, ele era filho de Davi. Eu acho que vocês devem saber disso. Então Davi era um homem reto diante de Deus. Então Deus disse para Salomão, Salomão, se você seguir a mim como teu pai me seguiu, se você guardar os meus mandamentos, os meus juízos, eu vou te abençoar. Porém, no versículo 19, olha o que Deus diz. Se você se desviar, e se você deixar os meus caminhos e os meus mandamentos, que eu vos tenho proposto, e fordes e servirdes outros deuses, e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei à minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará, e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e o serviram. Por isso, Deus trouxe todo esse mal sobre essa casa. Querido, perceba que aqui nós temos duas palavras diferentes. Nós temos uma palavra para quem converte o coração e recebe a atenção de Deus, e nós temos uma palavra para quem tem um coração duro e não guarda os mandamentos de Deus. Perceba que as igrejas evangélicas, elas pregam que se você se arrepender, você será convertido. E se você se arrepender, você receberá a bênção e Deus abrirá uma porta na sua vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas perceba que eles não pregam que se você não servir, Deus lançará a maldição sobre a sua casa. Muitas pessoas aqui nessa página estão vivendo uma grande maldição e as pessoas pedem para que eu ore por elas. E eu falo, irmão, eu não posso orar por você.
a menos que você queira fazer a sua parte diante de Deus. Porque se eu digo que vou orar por você, e aí acontece, esses pastores aí, gente, Márcio Santana, Davi Morgado, pastor Antônio Júnior, todas essas páginas aí dessas pessoas são pessoas mentirosas. É aquilo que o meu irmão agora pregou ainda há pouco em Jeremias 23. Eles prometem que vai tudo ficar bem, mas não vai ficar bem, é mentira. Deus avisou isso. Muitos de vocês não guardam os estatutos de Deus e pensam que tudo vai ficar bem, quando na verdade a desgraça é o que vai acontecer na vida de vocês. Porque a palavra de Deus ensina que quem não guarda os mandamentos de Deus recebe a maldição. Não adianta você querer, ai, ore para mim para que eu desfaça, para você desfazer as obras do diabo na minha vida. Não. Não. Não sou eu que vou desfazer as obras do diabo na sua vida. Quem vai desfazer as obras do diabo na sua vida é você. Porque está escrito na palavra de Deus que se você chamar pelo nome de Deus, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a Deus com todo o seu coração, se você se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus as suas orações, Ele perdoará todos os seus pecados e curará a sua terra. E os olhos dele permanecerão atentos à sua casa quando você decidir fazer isso. Porque Deus escolherá a sua casa e santificará a sua casa para que o nome dele esteja nela perpetuamente. E nela estejam fixos os olhos deles e o coração dele todos os dias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 16. Se Deus está prometendo isso para você, não adianta você pedir oração para mim. Você tem uma responsabilidade diante de Deus, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, porque a salvação é individual. Creia em Deus e tu e tua casa serão salvos. Se você não quer servir a Deus por amor, sirva a Deus por amor à sua família. Porque de repente a tua família pode depender da tua fé. Porque se Deus te chama e você não segue o que Ele manda você fazer, então não só você será lançado no inferno, mas também toda a sua família. E aí você olhará para trás e pensará, Senhor, como diz a história de Lucas 16, do Lázaro e o pobre, né? do rico e Lázaro. O rico não quis ajudar o Lázaro, não quis guardar os mandamentos de Deus nessa terra. Mas quando chegou ao inferno, ele pediu que o pai Abraão e que Lázaro voltassem a essa terra que hoje nós estamos para avisar a família dele sobre aquele lugar horrível que era o inferno. E o pai Abraão disse, não adianta. Se eles não quiserem ouvir nem os vivos, que são os profetas de Deus, assim como eu estou te falando essa manhã, que dirá os mortos. Então perceba que você irá querer salvar a sua família quando você estiver no inferno e não haverá jeito. Não haverá jeito. A palavra de Deus ensina isso, Lucas 16. Por isso é necessário que você se converta de coração. Se você não quer servir a Deus por amor próprio, ok. Mas se você ama a sua família, busque o amor de Deus. Busque, arrependa-se agora. Não seja enganado por falsas doutrinas de falsos profetas. Todos eles são mentirosos, do menor ao maior, a palavra de Deus ensina isso. Nós temos travado algumas batalhas aqui nessa página sobre esse pastor Paulo Júnior. Esse cara é um grande servo do diabo. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ele mistura mentiras em meio a muitas verdades. Mentiras sutis, que passam desapercebidas aos olhos daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque o pastor Edir Macedo, o Silas Malafaia, eles são escancarados. Eles falam tanta mentira, mas tanta mentira, que você consegue ver que é uma mentira. Mas lembre-se da palavra de Deus que ensina que Satanás é astuto. Ele tem ardis. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu, que dirá um bocó como você que não conhece a palavra de Deus. Então perceba que Deus levanta profetas para que você possa entender que nós devemos ter cuidados com essas pessoas. Jeremias 23 avisou sobre isso. Você que defende pastor, não interessa quem ele é. A Bíblia ensina que só há um pastor, que é Jesus Cristo, em João capítulo 10. Só há um pastor e um rebanho, ou seja, só serão salvos quem usar Jesus como caminho a Deus, porque Ele é o único caminho a Deus. Somente Ele. Ele diz que Ele é o pastor. E esse rebanho são aqueles que o seguem. Você segue pastor? Então você está fora do rebanho do único pastor que é Jesus Cristo? Você está seguindo caminhos de vida? Caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Seu caminho parece bom, mas não é. Quero que você pense profundamente nessa palavra, porque Deus ele promete sim olhar para sua casa. Mas no versículo 19 ele diz que se você se desviar e deixar os caminhos dele, se você não observar os estatutos dele,
se você não observar os mandamentos dele, se você não se arrepender, se você permanecer nessa religião que você está, então certamente o mal cairá sobre a sua vida. E as pessoas olharão a sua vida e dirão, nossa, que mal que há na vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. E eles dirão, por quanto? O Senhor dirá, eles deixaram a minha palavra. Eles deixaram o Deus de seus pais. Eles deixaram aquele Deus que os ajudou. E deram ouvidos a outros deuses e se prostraram a eles. Por isso, eu trouxe a eles todo esse mal. São as suas escolhas que trazem o mal para sua vida. Não culpe Satanás pela sua negligência. Às vezes eu tenho pena do diabo, minha gente. Às vezes eu tenho muita pena do diabo, que tudo é culpa dele. Coitado do diabo. Deus deixou a palavra dele para que nós possássemos servi-lo, ler a palavra dele. E a pessoa culpa o diabo por tudo que acontece na vida dela. Ela culpa tudo, até o diabo. Mas ela não se culpa por não seguir a palavra de Deus. Eu tenho pena do diabo às vezes, sinceramente eu tenho pena. Porque você pode mudar a sua vida a qualquer momento, basta que você creia, que você se humilhe, que você ore e busque verdadeiramente a face de Deus. Então Deus te perdoará. Mas é mais fácil você culpar o diabo e pedir ajuda do que se arrepender dos seus pecados e viver o Evangelho. Deus chamou guerreiros. Deus não chamou frouxos. Deus não chamou os frouxos. Se você é um frouxo, eu tenho pena de você. Se você não está disposto a lutar pelo Evangelho e carregar sua cruz, eu tenho pena de você. Você é o tipo de pessoa que digita amém quando alguém pede para que você digite amém. Você é a pessoa que fala amém para o pastor, glória a Deus e aleluia. Você não é a pessoa que levanta e fala, olha só, não é assim. A palavra de Deus não diz isso. Porque a partir do momento que você for à oposição dentro de uma igreja, evangélica, católica, espírita, então você estará despertando para viver o verdadeiro Evangelho de Deus. Porque ele é o oposto de tudo isso que tem sido pregado nas religiões. Alguma dúvida em relação a essa pregação? Se vocês tiverem dúvidas, eu não consigo ver os comentários de vocês. Não sei por que não aparece. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Lembre-se, as bênçãos de Deus e o ouvido de Deus estão atentos para quem faz a vontade dele. Para quem se arrepende. Para quem se converte dos maus caminhos. Para quem não se converte dos maus caminhos e vai continuar vivendo na pornografia, na mentira, na perda de tempo, nas coisas inúteis. Então o que eu tenho que te dizer é o seguinte. Por isso, Deus trouxe todo esse mal sobre a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 22. Deus te disse, e te diz de novo, por isso eu trouxe todo esse mal sobre a sua vida. Ou você se arrepende e muda os seus caminhos, ou essa desgraça continuará acontecendo na sua vida. Faça a sua escolha. Não culpe o diabo pela sua negligência, pela sua falta de responsabilidade. Tenha pena do diabo, meu querido. Tenha pena do diabo, porque tem coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, para que nós possamos converter o nosso coração, orar, se humilhar diante dele e perceber que esse mundo não vale a pena. Se você culpa o diabo pelas suas próprias escolhas, então você é só mais um religioso que se engana e não conhece o poder de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.